Temos notícias de última hora e uma informação exclusiva hoje, algo que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Eu estava conferindo as manchetes antes de entrar no ar, há poucos minutos, e ainda não vi nada sobre isso em lugar nenhum. A gente recebeu informações de Suleiman Ahmed, que é podcaster, e tem uma grande presença no Chicks, faz vários programas. Talvez você já tenha visto alguns dos vídeos dele. Eu já participei do programa dele várias vezes. A ideia era ter ele aqui com a gente hoje, porque até onde sabemos, ele foi o único jornalista ocidental autorizado pelo lado iraniano a acompanhar o funeral de Ali Khamenei em todos os locais, não só em Teherã. Tivemos uma visão rara do Patrick Henningsen, que é um dos preferidos do nosso programa, mas nem ele pôde ir a todos os lugares. Suleiman conseguiu ir a todos os locais no Irã e também ao Iraque, e depois até o local onde ele está hoje, em Mashhad, que é a cidade natal do líder supremo. Ele contou pra gente, primeiro, que era para ele participar do programa hoje, mas a conexão estava tão ruim que não deu para fazer acontecer. Eu já explico o motivo. Mas o ponto principal é o seguinte: o mais importante é que ele disse que há evidências e que as pessoas lá no local acreditam que o Irã pode estar a até 36 horas, a partir do momento em que ele me contou isso hoje à tarde, de lançar um grande ataque contra o Ocidente, seja contra os Estados Unidos, os países do Golfo ou Israel. Ele disse que eles estavam sendo cautelosos e não estavam sendo claros. Contou que, na verdade, o motivo de não conseguir participar do programa hoje é que, em vez de voltar para Teherã, para onde ele ia retornar e onde a internet é relativamente boa, ele não conseguiu pegar um avião, porque o Irã fechou todo o espaço aéreo. Ninguém pode voar para lugar nenhum. Então ele vai ter que pegar um carro e dirigir por umas 11 horas até Teherã. Antes disso, a gente tentou falar com ele por telefone, mas o sinal estava tão ruim que a ligação caía o tempo todo. Eu realmente não consegui reproduzir tudo aquilo, mas deu para tirar um trecho. Depois a gente teve uma ligação separada, onde eu pude conversar com ele e fazer várias outras perguntas. A gente vai falar bastante sobre isso, mas esse é um assunto muito sério. Se o Irã fizer o que ele está sugerindo, que disseram que o país pode fazer nas próximas 36 horas, isso pode mudar completamente a dinâmica e colocar o presidente Trump num dilema ainda maior sobre o que fazer a seguir. Ou essa guerra pode escalar para um novo nível, ou o presidente Trump pode fazer o que a gente ainda recomenda, mesmo sabendo de tudo isso, que é se afastar como a forma de menor custo para preservar a segurança nacional e a segurança econômica dos Estados Unidos. Deixa eu te mostrar. Antes de tudo, uma das coisas que eu te perguntei foi o seguinte: a gente viu os vídeos de todas aquelas paradas diferentes ao longo do trajeto do funeral. E até comentamos sobre as pessoas acenando bandeiras, muito agitadas, parecendo estar com raiva. Tem gente chorando e tudo mais. Mas eu disse, isso é só o que a gente vê de longe nas imagens amplas. Como é que é lá, no local mesmo? E o que você descobriu conversando com as pessoas nessas cerimônias? Ninguém está falando sobre as implicações disso, porque eu tenho a impressão, e isso é só um palpite meu, de que isso está fortalecendo o apoio ao regime de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. Eu com certeza não imaginava. A ponto de dar ao governo muito mais liberdade para continuar o conflito e não ceder ao Ocidente. Como é que você enxerga isso? Sem dúvida. Na verdade, é o contrário. Eu diria que o povo vai pressionar o governo a agir de forma mais dura, porque acredita que o governo está sendo muito brando. E tem alguns pontos importantes que eu percebi enquanto estive aqui. O primeiro é o seguinte: se você andar pelas ruas, vai ver uma quantidade enorme de bandeiras vermelhas, muito mais bandeiras vermelhas do que amarelas, que são as da resistência, e mais do que bandeiras do Irã. E essas bandeiras vermelhas representam vingança. Elas simbolizam o desejo de vingança pelo assassinato do líder supremo. As pessoas querem retribuição pelo que aconteceu com ele, querem justiça. Elas sentem que até agora
isso não aconteceu, que os americanos e os israelenses ainda não sentiram as verdadeiras consequências das próprias ações. Então, esse tem sido um tema constante. Eu entrevistei muita gente e nenhuma dessas pessoas acha que deveria haver um acordo final neste momento. Todo mundo acredita em uma de duas coisas. Ou que é para voltar direto para a guerra, como se nunca devesse ter existido um acordo, ou, e esse é um grupo menor, como eu disse, que é para confiar na equipe de negociação. Porque essa equipe sabe que o Trump não é capaz de fechar um acordo. E na prática, isso acaba sendo uma forma de trazer dinheiro, aproveitando a possibilidade que eles têm de vender petróleo, com o entendimento de que mais cedo ou mais tarde vão voltar para a guerra. Esse é o primeiro sentimento. E o segundo sentimento é o seguinte. Mais uma vez, eu conversei com muita gente lá no local, pessoas de todos os tipos, ricas, pobres, conservadoras, liberais, e todas, sem exceção, estavam de luto pela morte do líder supremo. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu não posso falar sobre o que era antes, porque é a primeira vez que venho ao país, mas parece que o que está acontecendo agora, e talvez já fosse assim antes, é que as pessoas passaram a ver o líder supremo quase como uma representação do que é o Irã. Ou seja, se você é iraniano, você apoia o líder supremo. E se você é iraniano, você é contra o assassinato dele. Então o que aconteceu foi que, mais uma vez, todo mundo se uniu para agir ou se manifestar contra a morte do líder supremo. E o terceiro elemento é o seguinte, e eu não sei se foi isso que deixou o Trump tão frustrado, porque ele chegou a dizer, eles me odeiam, eu estou numa lista, e várias outras coisas. Agora, essa lista pode ter vindo de alguns sionistas em Washington que passaram isso para ele. Mas o que ele deve ter visto foram as imagens. E o que eu vi foi que, mais uma vez, o cartaz mais constante em todos os três eventos, sem sombra de dúvida, era sobre o Trump. Tipo, havia uma espécie de recompensa pelo Trump. Queriam consequências por Trump. Claro, tem muita coisa que a gente não pode dizer no YouTube, mas era algo como, vão atrás do Trump. Eu estou escolhendo sinônimos porque, estamos no YouTube, mas esse era o clima. E esses eram os cartazes e faixas mais frequentes em todos esses 3 ou 4 eventos. E esse é um dos maiores problemas. Tem várias coisas que eu quero comentar. O Gary está mostrando algumas aí na tela. Ele mencionou aquelas faixas vermelhas, dá para ver bem. Pouca gente, e eu me incluo nisso, realmente entendeu o que eram. Mas olha só, dá para ver o que está escrito naquela ali. E essas faixas enormes não são algo pequeno. A gente já mostrou uma, o Gary mostrou várias vezes, mas dá para ver que elas estão por toda parte. E essas bandeiras que aparecem são de vingança. É isso que elas representam. E isso não foi algo menor. Foi uma das coisas que ele disse que mais chamaram a atenção dele em todos os lugares, a força que aquilo tinha. Olha, é importante lembrar que o Trump já era visto com muita antipatia, porque no primeiro mandato, ele mandou matar o que seria para eles o equivalente ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Qasem Soleimani. E isso foi um grande problema, porque ele era uma figura extremamente popular dentro do Irã. Não só um líder eficaz no governo, mas também uma pessoa muito admirada. Então isso já estava gerando muita ansiedade e raiva. Depois, por causa de várias ações de Israel, que realizou uma série de assassinatos. Em 2020, por exemplo, mataram vários cientistas junto com suas famílias. Essa raiva foi crescendo ao longo do tempo. E agora, quando o presidente Trump não só mandou matar um dos principais líderes, mas ainda ficou se gabando disso repetidas vezes, a situação piorou ainda mais. E agora, você deve ter ouvido o presidente Trump, nos últimos dias, dizendo várias vezes, eu tô marcado, eu sou o número 1. É só olhar aqueles vídeos, eles mostram isso claramente. Mas dá para imaginar que ele deve estar recebendo muita informação confidencial. E não surpreenderia ninguém se isso fosse mesmo uma missão ativa, se houvesse essa intenção.
porque o nível de raiva tá tão alto que... Bom, uma das outras coisas que ele disse, e eu já vou chegar nisso, na verdade, ele mencionou naquela parte ali, foi que não importava de que camada da sociedade as pessoas vinham. Podia ser gente comum na rua, podia ser da elite, alguém no meio, classe média, classe alta, tanto faz. Ele disse que todo mundo com quem conversou estava unido naquela comunidade. Eles sentiram que o ataque ao líder supremo era um ataque a eles mesmos. Isso virou algo sinônimo, e antes não era assim. Uma das coisas que eu mais lamentei foi que a gente acabou transformando uma figura que era realmente odiada por muitos iranianos e que era motivo de divisão dentro do país. Muitos daqueles protestos que aconteceram em janeiro, no começo deste ano, eram legítimos. Parte deles a gente incentivou e, de fato, tentou agitar a situação e armar algumas pessoas, e por aí vai. Não há dúvida de que fizemos isso, porque nós mesmos nos gabamos disso. Nem é preciso ter acesso a informações sigilosas para saber. Mas também é muito claro que a gente acabou se somando a algo que já existia. Eu tenho alguns amigos de muitos e muitos anos aqui em Washington que eram considerados inimigos do Estado, foram expulsos do Irã e, em um caso específico, chegaram a ser torturados. Então, eles tinham muita antipatia pelo governo iraniano. E muita gente dentro do país também tinha. A gente pegou essas situações e, ao tomar essas atitudes, ao assassinar e transformar essa pessoa em mártir, quer dizer, é o equivalente à santidade, como na fé católica aqui. Acabamos fazendo dele um santo no modo de falar deles. E agora que você vê isso, nunca houve nada parecido. Certamente não na minha vida. E segundo algumas fontes, nunca existiu um nível assim, em termos de quantidade de pessoas participando do funeral de um líder assassinado, em qualquer lugar. E ao que parece, a última vez que algo parecido aconteceu foi quando o Ayatollah Khomeini original, aquele que estava no comando disso tudo. Desculpa, Gary, se pudesse silenciar aquele outro microfone seria ótimo. Enfim, esse agora foi muito maior, com muitos milhões de pessoas. E claro, não ficou só no Irã, se espalhou até o Iraque e aparentemente havia milhões também dentro do Iraque. E acho que te mostrei mais cedo hoje, teve até entrevistas em algumas mídias iranianas com peregrinos xiitas de outros países que também foram para lá. E eles também estavam sentindo a mesma coisa, porque se sentiam unidos. E acham que isso é um ataque do Ocidente à religião deles. E obviamente é o que parece, porque se você literalmente assassinou líderes deles e entrou em guerra 2 vezes no intervalo de 1 ano, sendo que fomos nós que começamos cada uma dessas guerras, isso é um grande problema. Outra questão, ele disse, que muitas das pessoas, aquelas que Soleimani mencionou para mim, tanto naquele trecho ali, quanto em algumas conversas telefônicas depois, é que o povo, as pessoas comuns que você está vendo na tela agora, não querem um acordo. Uma grande parte delas não queria o memorando de entendimento. Eles disseram não, a vantagem é nossa. Vamos continuar lutando. Vamos continuar usando nossos mísseis, atacando Israel, atacando os Estados Unidos, atingindo as bases deles. Eles queriam revidar, queriam vingança pelo que tinha acontecido lá. E disseram, temos a vantagem, não vamos abrir mão disso nas negociações. Uma das coisas mais interessantes que ele me contou foi que no primeiro funeral, o original, o primeiro serviço fúnebre que aconteceu em Teherã, ele disse que, claro, foi algo solene, com muita gente chorando, muita emoção e discursos de várias pessoas. Ele disse que uma coisa aconteceu, e ele não esperava. Teve um orador, em especial, que foi vaiado no funeral. Quem você acha que foi? O presidente Pezeshkian. Porque, tirando Trump, ele talvez seja uma das figuras mais detestadas no momento, talvez até mais do que Ghalibaf, que era o principal negociador. O presidente Pezeshkian está sendo muito criticado dentro do Irã, porque acham que ele traiu o país ou que aceitou um acordo que não precisava ter aceitado, que não deveria ter aceitado. Ele foi vaiado. Isso é inacreditável. Mas mostra a profundidade da hostilidade e do ódio.
E isso acabou levando a outras coisas. Uma das coisas principais que ele me contou, e aliás, a gente ainda está torcendo para que ele consiga chegar a Teherã amanhã, é que com sorte, vamos ter ele de volta ao programa ao vivo, para você ouvir tudo isso diretamente dele, além de várias outras coisas que ele descobriu. Eu vou destacar só alguns pontos aqui, porque não tivemos muito tempo. Ele descobriu muita coisa nesse período. E claro, se acontecer qualquer coisa entre agora e amanhã, ele vai poder nos trazer informações em primeira mão. Mas uma das coisas em que ele realmente insistiu é que eles estão dispostos a suportar muito sofrimento. A gente já tinha recebido o Alastair Crooke no programa, lá no começo desse processo. Olha, eu acho que nos primeiros dias dessa guerra, a gente recebeu ele no nosso programa. E como ele tem muita experiência e conhece bem a história da região, ele disse pra gente, escutem, o povo iraniano tem uma história cultural de milhares de anos. Eles têm essa capacidade de suportar o sofrimento, tanto como parte da cultura quanto da religião. A fé xiita, mais até do que o islamismo em geral, o islamismo xiita, em contraste com o sunita, é muito ligada à ideia do sofrimento. Então é sobre isso, o povo sofre, e isso faz parte da mentalidade deles. E eles já mostraram isso muitas vezes. Ele disse, ainda nos primeiros dias da guerra, não esperem que as dificuldades façam esse povo desmoronar. Bem, a gente ignorou tudo isso, claro, aqui no Ocidente. E muitos dos nossos líderes, das pessoas e dos chamados especialistas que aparecem na televisão, diziam o tempo todo, olha, a economia deles está mal. Eles não conseguem pagar o exército, não têm comida suficiente, a inflação está nas alturas. E provavelmente tudo isso era verdade até certo ponto. Parte pode ter sido inventada, a gente não sabe, mas não importa, porque eles iam sofrer muito de qualquer jeito. E agora, quando você junta alguém com uma história, uma tradição e uma religião marcadas pelo sofrimento, e ainda coloca por cima essa raiva enorme de ter sido atacado, e agora com o assassinato, a gente acabou elevando o Ayatollah Ali Khamenei a um nível que ele jamais teria alcançado se tivesse continuado vivo. Ele continuaria sendo uma figura divisiva. Já existia, lembra, aquela afirmação de que eles estavam mais fracos do que nunca em todos os seus 47 anos, certo? Eles repetiam isso o tempo todo. Sempre foi um exagero, mas tinha um fundo de verdade. Então a gente pegou qualquer fraqueza que ele pudesse ter e simplesmente eliminou, substituindo por algo sólido como concreto. E agora é inabalável. E uma das outras coisas interessantes, que realmente me abriu os olhos, foi o que o Suleiman me disse. Ele falou, olha, mesmo quando eles dizem que querem voltar à guerra, é porque realmente querem voltar à guerra. E eu respondi sim, mas eles entendem que mesmo com nossas limitações, não é como se nossas bombas não fossem potentes. A gente consegue destruir muita coisa. E se a gente ampliar isso, como acho que a Reuters noticiou ontem, que a Casa Branca está pensando, ok, esses alvos que temos atingido em Zurique, na Caxemira e no Estreito de Hormuz não estão surtindo efeito. Vamos levar isso para outro lugar. Vamos entrar nas cidades. E você deve lembrar que eu disse mais cedo no nosso programa de hoje que isso seria um crime de guerra. Não dá para simplesmente punir a população civil. Bom, além da questão moral, isso também seria ineficaz. Porque eu perguntei para ele, se a gente fizesse isso, quando essas pessoas dizem que estão dispostas a voltar ao combate total, elas entendem que pode haver um preço alto a pagar, que podem ser ainda mais feridas, que mais delas podem morrer. E ele respondeu, sabe de uma coisa? Todo mundo com quem eu falei, e ele disse que não havia exceções a isso. Todo mundo com quem eu conversei disse o seguinte, se metade da nossa população tivesse que morrer, mas a gente conseguisse finalmente alcançar a paz e derrotar nossos inimigos e adversários na região, então isso seria algo que estaríamos dispostos a aceitar. Agora eu reconheço que falar disso de forma teórica é uma coisa.
Ainda mais num momento de emoção como esse, em que todos os seus amigos estão ali, todo mundo tomado pelo mesmo sentimento. É fácil dizer esse tipo de coisa. Fazer é bem mais difícil. Mas aí está o problema. Se alguém tenta dizer, eles não falam sério, é porque não entende. Eles já viveram isso. Qualquer pessoa nascida a partir de 1980 no país viveu a guerra Irã-Iraque. Foram 8 longos anos de privações. Centenas de milhares de iranianos morreram. A gente já recebeu o professor Morandi várias vezes no nosso programa. Ele foi um deles. Ele tem sangue. Ele sofreu um ataque com gás mostarda. Muita gente no país dele também sofreu. Muitos morreram por causa disso. Então eles lembram. Eles sabem o que é sofrer e ainda vivem sob todas essas sanções. Por isso, quando eles falam sobre isso, não dá para simplesmente ignorar. É um país que se uniu em torno dessa experiência. Eu imaginei que haveria esse tipo de reação, sabe? O chamado síndrome de se unir em torno da bandeira, quando tudo isso aconteceu. Achei que era lógico. Mas olha, até eu subestimei o quanto esse povo se mostrou quase monolítico, pelo menos por enquanto. E dá para ter uma noção disso se a gente pensar nos Estados Unidos. É só lembrar da história depois de Pearl Harbor, de como aquilo uniu todo mundo no país. Havia muita gente contra a guerra, muita gente que não queria entrar nela. Mas depois que isso aconteceu, todo mundo entrou de cabeça, e por aí vai. Ou até na nossa própria história, no 11 de setembro, que eu também vivi e tenho lembranças muito claras. Eu me lembro do dia em que aconteceu. Nunca vou esquecer. Isso ficou gravado na minha mente para sempre. E eu me lembro da raiva que senti, que todo mundo na sala sentiu. Dava para ver isso no país inteiro. As pessoas estavam prontas para ir atrás de qualquer um. Estavam prontas para ir à guerra naquela mesma tarde, e assim por diante. Agora isso é ainda maior, porque não se tratava só de símbolos, como foi para nós. Os símbolos do nosso país, as Torres Gêmeas, o Pentágono, um campo na Pensilvânia e tudo mais. Aqui era o líder supremo deles. Era como se não fosse apenas um Pearl Harbor. Era como se alguém tivesse entrado na Casa Branca e assassinado o presidente dos Estados Unidos. Mesmo que fosse alguém do outro partido, alguém de quem você não gostasse, ainda assim, essa pessoa representa o símbolo da América. E eu garanto que o nosso país provavelmente teria a mesma reação aqui. Então vamos tentar não cair nesse hábito que a gente tem tantas vezes de demonizar o outro lado e transformá-lo numa caricatura. Porque o presidente Trump fez exatamente isso ontem, quando falou que eles são bandidos, que são maus, perversos ou qualquer outro adjetivo, como se fossem autômatos, robôs e não pessoas de verdade. Mas eles são pessoas de verdade. Eles sentem as mesmas emoções que você sente, as mesmas emoções que eu já senti. E se fossem colocados numa situação parecida, há muito pouco que eles não fariam. Certo, isso leva a outra questão. Uma coisa é o povo estar com raiva, mas é bem diferente quando a gente fala de uma guerra. Aí é sobre vencer ou perder. É sobre tática, sobre mísseis, sobre defesa antimísseis. Como é que essa raiva se transforma em algo com que a gente realmente precisa se preocupar? Bom, isso significa que se eles estão dispostos a sofrer e pagar um preço, o governo deles também vai estar disposto a tomar ações mais provocativas. E eles não vão parar. Presidente Trump, deixa eu só mostrar isso aqui. Foi o que o presidente Trump disse ontem sobre o assunto. Gary, vamos usar aquele trecho chamado Trump abre, em que ele basicamente falava sobre a possibilidade de um acordo negociado. A gente tem muitas formas de vencer, mas na parte militar, já vencemos. Eles têm muito pouco restando e estão desesperados para fazer um acordo. Ligaram há pouco tempo. Estão realmente querendo um acordo. Eu só não sei se eles merecem fazer um acordo. Não sei se vão cumprir o que for combinado. Esse é o problema. Olha, eu não posso dizer com certeza agora se o presidente Trump está simplesmente mentindo quando disse eles me ligaram e querem fazer um acordo desesperadamente. Pode ser uma mentira completa. Talvez ninguém tenha ligado
e isso seja só fruto da imaginação dele, ou uma mentira dita conscientemente. Eu não sei. Pode ser qualquer uma dessas opções. Mas seja lá o que ele tem em mente, o que passa pela cabeça dele é que eles vão implorar por um acordo. E o problema é que, infelizmente, nos Estados Unidos, especialmente entre os apoiadores dele, não sei porquê, ainda tem muita gente que acredita no presidente Trump e leva o que ele diz ao pé da letra, mesmo que uma grande parte, a maioria do que ele fala, já tenha sido provada como completamente falsa e, obviamente, sem fundamento. Isso deveria ter sido um desses casos, mas agora eu posso te dizer, com base nesse relatório do Sullivan, lá no local, que isso não é verdade. Não existe nenhum pedido de acordo vindo do Irã. Na verdade, é o contrário. Eles estão irritados com o próprio governo por já ter feito qualquer tipo de acordo até agora, o que significa que é bem improvável que façam um agora. É importante entender o contexto. O presidente Trump, antes de lançarem esse ataque no dia 7 de julho, também revogou as isenções das sanções da política do sistema de energia que a gente tinha. Então, ele retirou isso. A gente tinha concedido antes e agora foi retirado. Pelo que eu consegui apurar, a gente ainda não liberou nenhum dos fundos. O presidente Trump disse ontem que isso ainda não aconteceu. Claro, eu não posso simplesmente aceitar isso ao pé da letra, mas foi o que ele disse ontem, que a gente não tinha liberado nenhum dos fundos congelados. Então, se esses fundos ainda não foram liberados, se as isenções de sanções sobre a infraestrutura de energia deles continuam sem mudança, e se Israel ainda está no Líbano, mesmo com esse tipo de cessar-fogo parcial, teve alguns confrontos, mas nada grande, Israel não saiu de lugar nenhum, essa guerra não acabou, ela só está meio que em pausa. Então, nada do que o lado iraniano disse que precisava realmente aconteceu. Basicamente, são esses 3 pontos principais. Então, por que você acha que eles estariam implorando por alguma coisa? Não estão. E agora eles estão dizendo o seguinte: já que a gente não tem mais nada daquilo, e você ainda tirou uma das poucas coisas que tinha nos dado, que era o alívio das sanções, agora está dando ao Irã todos os incentivos para ir ainda mais longe. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Deixa eu ver aqui. Quero te mostrar um dos mapas que eu tenho aqui para ilustrar isso, porque uma das outras coisas que ele mencionou, e que era bem importante, foi o... Bom, se eu não achar o mapa certo, vou mostrar esse mesmo, porque dá para entender. O Bab al-Mandab. Se você nunca ouviu falar, todo mundo conhece o Estreito de Hormuz, claro. Mas também existe o Bab al-Mandab, que é essa área aqui embaixo, desculpa pelo mapa, no Mar Vermelho. E essa área pequena aqui é bem menor do que o Estreito de Hormuz. E ele disse que há muita conversa sobre se reunir com o povo do Iêmen. Eles chamam de Ansar Allah, que é como a gente chama os Houthis. Houve muita conversa e discussão sobre se o governo iraniano e os Houthis se uniriam para dizer nós vamos ter uma frente unificada e também vamos fechar o Bab al-Mandab. E pode ser que eles até ataquem parte do petróleo saudita que passa por aquele oleoduto. Eles têm um oleoduto e um gasoduto que cruzam o país e permitem que o petróleo seja transportado por ali. Esse é um dos motivos pelos quais a Arábia Saudita... Obrigado, Gary. Veja, eles podem seguir para o norte, pelo canal de Suez, ou para o sul, pelo Bab al-Mandab. E se o Bab al-Mandab for fechado, então o petróleo da Arábia Saudita vai ter que subir pelo canal de Suez, se esse também não estiver sob ataque. E se você interromper mais, acho que entre 3 e 4 milhões de barris por dia nessa rota, e ainda fechar completamente o Estreito de Hormuz, o que, ao que parece, está sendo considerado agora, a situação fica complicada. Ainda está funcionando, mas com restrições. Acho que hoje mesmo passaram por lá uns 25 navios. Normalmente eram entre 100 e 130. Então ainda está bem abaixo do normal. Nem chega a um terço, nem a um quarto. Mas ainda é alguma coisa.
Mas se eles fecharem tudo completamente, a gente vai voltar à estaca zero, exatamente onde estávamos antes do acordo ser assinado. Então, aparentemente, o Irã ainda tem cartas para jogar. E eles também estão dizendo que seja lá o que vão fazer hoje à noite, estão cansados desse joguinho de você faz isso, a gente faz aquilo. O presidente Trump se gabou dizendo, eu fiz 20-1, e se eles não se comportarem, vamos fazer mais. Pois bem, os iranianos estão dizendo que 2 podem jogar esse mesmo jogo. E quando você começa a explodir coisas desse jeito, muita coisa pode mudar. E olha, o motivo pelo qual Suleiman não pôde estar com a gente hoje é porque ele não conseguiu pegar o voo para chegar onde teria serviço, já que o tráfego aéreo foi interrompido. Talvez porque estejam preparando alguma coisa por cima disso. Bom, antes mesmo de a gente desligar o telefone, já começaram a sair reportagens da Al Jazeera sobre novos ataques contra o Irã. Agora, curiosamente, eu vi uma declaração dos Estados Unidos dizendo que não fomos nós, que não estamos fazendo isso. Mas estão aí esses relatos de ataques no Irã, na região sul de Konarak, na província do Baloquistão, que se tornou um lugar bem importante. Fica do outro lado do Golfo de Omã. E também há registros em Bandar Abbas, que já foi atingida algumas vezes. Veja só, isso aqui é de 10 minutos atrás, 35 minutos antes de entrarmos no ar. Foi quando eu capturei essas informações. Então, ao que tudo indica, tem mais coisa acontecendo agora. Também tem gente preocupada que se o Estreito de Hormuz não for reaberto rápido, e isso é informação de menos de 1 hora atrás, um dos especialistas entrevistados pela Al Jazeera, lá do Oriente Médio, disse que até 45 milhões de pessoas podem ficar em risco de fome por causa dessas interrupções no comércio internacional. E a gente já falou sobre isso com você antes, principalmente em algumas regiões da África e da Ásia, lugares que dependem muito dos fertilizantes que deixaram de ser exportados. Já faz meses que quase nada está saindo, ou sai muito pouco. E quando se perde a época de plantio, o problema fica sério. Mas só para mostrar a dimensão do que está acontecendo. Olha aquele parágrafo logo acima do azul aqui. Esse especialista diz que a gente precisa resolver o programa nuclear do Irã, garantir a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, lidar com a interferência do Irã na região e com os ataques de Israel à Palestina. Libaneses e sírios precisam encerrar isso. E também precisamos olhar para o comportamento dos Estados Unidos na região. Quer dizer, basicamente é só resolver tudo, e aí tudo ficaria bem. Isso mostra o tamanho do problema. E agora, além de tudo, qualquer dificuldade que a gente já tinha antes do dia 7 de janeiro ou de julho, quando começamos essas ações aqui, ficou ainda mais complicada. Porque poderíamos ter resolvido algumas dessas questões, mas eu ainda defendia que deveríamos ter seguido o plano de se afastar, mesmo assim. E sem voltar para o conflito, essas pessoas que estão tão irritadas, levantando todas as bandeiras vermelhas e querendo vingança, podem até ficar com raiva no dia, principalmente no calor da cerimônia. Mas isso pode esfriar com o tempo, a não ser que a gente continue alimentando essa raiva. Então, se elas já estavam insatisfeitas com o governo por causa desse acordo, e agora vem o presidente Trump se gabando de que vai fazer uma jogada de 20-1, porque, segundo o lado iraniano, a forma como eles interpretam, não tenho esse documento aqui agora, a forma como eles interpretam o memorando de entendimento, aquele parágrafo 5 que a gente mencionou mais cedo, eles entendem que ali está dizendo, e de fato está, que o lado iraniano teria controle administrativo mesmo durante os 60 dias, e que caberia a eles decidir a melhor forma de manter o estreito aberto. O que ficou em aberto, para a interpretação, foi o que acontece se o método deles não for seguido. Isso não foi tratado ali, então eles mesmos deram a resposta. A gente não gostou dessa resposta e decidiu usar a força militar. Se o Irã tivesse atingido 3 navios, em vez de fazer algo proporcional, tipo destruir 3 barcos e dizer, pronto, é só isso que precisamos fazer, vamos seguir em frente,
A gente nem tentou fazer isso, porque o presidente Trump não pensa nesses termos. De forma lógica, racional, em política externa, diplomacia, isso simplesmente não existe. A cabeça dele não funciona assim. Ele pensa do tipo, eu digo o que fazer, você faz. Eu pego, você cede. Quais são as suas perguntas? É assim que ele gosta de agir. Então, ele está tão cheio de arrogância e de uma presunção pomposa que disse algo como: como você ousa fazer algo que eu não gosto? Agora eu vou te matar, vou explodir um monte de gente, matar vários dos seus soldados e vou fazer isso 20 vezes maior. E ainda completou: se você reagir, a gente vai fazer 20 vezes mais em cima disso. Valeu por isso aí, Gary. Bem lembrado. Olha só, ali no lado do memorando de entendimento, a República Islâmica do Irã se compromete a fazer o possível para garantir a passagem segura de embarcações comerciais. Era isso. E eles não cobrariam pedágio por 60 dias, mas disseram que fariam o possível para garantir essa passagem segura. Eles é que tinham que decidir o que isso significava. A gente deixou em aberto, não especificamos, não dissemos que tinha que ser assim ou que não podia ser de outro jeito. A gente acabou de assinar. O próprio presidente Trump fez isso. E depois ele quis mudar os termos. Ele não gostou daqueles termos, então quis voltar atrás. E agora temos o que temos. Em vez de reconhecer o erro que cometemos, que o presidente Trump cometeu ao assinar aquele acordo, e tentar resolver, ele foi com tudo, com um martelo pesado, para tentar consertar algo que talvez precisasse só de um toque leve, porque ele não entende de nuances. Agora, o Irã disse, tá bom. Isso deu munição para todas aquelas pessoas irritadas de quem eu acabei de falar. Porque agora elas olham para o próprio governo e dizem, tá vendo? Eu disse que era um erro. O presidente Trump não é confiável. Eles já tinham dito isso antes. Disseram muitas vezes. Disseram que ele não é confiável. Por que você não está entendendo? Olha o que ele fez agora. Ele matou mais gente nossa e voltou a atirar em pessoas. Tá na hora de a gente fazer algo diferente. E é por isso que existe o risco de acontecer alguma coisa nas próximas 36 horas, talvez até durante a noite. Claro, aí tá de novo. É aquilo de que a gente estava se gabando mais cedo hoje, porque explodimos um monte de coisas. Ninguém sabe se isso tem mesmo a ver com o esforço de guerra deles, mas sabe, dá um bom vídeo e a gente diz que tem. É mais uma punição do que qualquer outra coisa, com o presidente Trump agindo por raiva, atacando de volta. Enquanto isso, o lado iraniano está dizendo para fazer algumas coisas, e não só revidar por outra ação, mas ir mais longe contra os Estados Unidos do que foram contra a gente aqui. Dá para imaginar onde isso vai parar. Isso não vai resolver problema nenhum. Mas se o povo iraniano realmente estiver disposto a fazer esse sacrifício e a sofrer, eles vão acabar sofrendo muito mais do que isso. É curioso também. O Suleiman me disse que por causa do funeral e de toda a atenção voltada para isso, quase ninguém que ele conhecia, ninguém que ele entrevistou, sequer sabia que já tinha acontecido a primeira rodada disso. Só agora, nessa última rodada, essa que você está vendo aí na tela, é que eles aparentemente perceberam o que estava acontecendo. E isso deixou muita gente revoltada. Então, se isso se espalhar para outras cidades, como a Reuters estava noticiando hoje mais cedo, ou talvez ontem, e se continuar avançando, isso só vai aumentar ainda mais a raiva deles e a sensação de que vão ter que aguentar muito sofrimento pela frente. Eu perguntei para o Suleiman, porque ele mora no Reino Unido agora. Eu disse, olha, você conhece a história britânica e sabe que a Batalha da Grã-Bretanha aconteceu no começo da Segunda Guerra Mundial. Os alemães tentaram bombardear Londres para tirar o país da guerra. Fizeram uma série de bombardeios de terror para destruir o moral do povo britânico, fazer com que se sentissem isolados e, enfim, desistissem da guerra. Mas claro, como todo mundo sabe hoje, aconteceu exatamente o contrário. Isso uniu ainda mais os britânicos e fez com que eles estivessem dispostos a suportar qualquer coisa. E aí veio o Winston Churchill com aquele discurso famoso, dizendo que lutariam nas praias e tudo mais.
Aquilo mobilizou completamente a população britânica. Não havia preço que eles não tivessem dispostos a pagar. E a gente sabe como isso terminou. Não há motivo para achar que só porque eles são persas e que aqui no nosso país não falte gente de pele mais escura. Sendo bem sincero, o presidente Trump obviamente tem desprezo por eles, pelo jeito que falou ontem, chamando de escória e tudo mais. É assim que ele os enxerga. Então, para ele, não importa matar um monte deles, porque na cabeça dele, eles nem são totalmente humanos. Mas eles se importam e não vão se deixar intimidar como ele viu acontecer antes. Não como os sírios, não como os venezuelanos, nem mesmo como os iranianos na primeira rodada disso, lá em 2020. Esses tempos acabaram. E eu temo que a gente vá descobrir isso da pior forma. Vamos ver. De novo, o Suleiman estava relatando o que ouviu de pessoas que estavam lá no local. Ele não tinha nenhuma declaração oficial de ninguém do governo iraniano. Então é uma informação mais anedótica. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Mas com base nas pessoas com quem ele conversou, existe uma possibilidade real disso acontecer. E aí vem a pergunta que eu faço toda vez. E depois, o que o presidente Trump vai fazer agora, que ele abriu essa garrafa do gênio e começou esse possível ciclo, não só de ação e reação, mas de ataque, contra-ataque mais forte, resposta ainda mais intensa? E depois, o que ele vai fazer se os iranianos não fizerem só algo proporcional, mas fizerem algo como Trump fez, indo além disso? Pelo que me disseram, dá para ver que na primeira rodada de ataques, a gente atingiu 80 alvos. Esse último foi de mais ou menos 100. Então a gente já aumentou em relação à última vez. Agora a questão é esperar para ver se é algo que o Suleiman ouviu nas próximas 36 horas ou se é outra coisa. É bem improvável que o Irã não faça algo realmente eficaz, com toda aquela raiva que a gente viu se acumulando por lá. Eles vão estar sob pressão. A última coisa que eu vou te dizer é que isso foi uma das coisas que mais chamaram a atenção dele. Ele disse que acredita que agora a questão não é mais se o governo consegue impor algo ao povo, mas se o povo vai impor algo ao governo que ele não quer fazer. Porque, segundo ele, o povo vai acabar empurrando o governo para ações mais agressivas. E se isso soa familiar, é bem parecido com o que pode estar acontecendo na Rússia agora, colocando mais pressão sobre o Putin para ir além, não para recuar, mas para ir além. Esse tipo de dinâmica que a gente criou nesses dois lugares pode um dia acabar voltando contra a gente. Vamos esperar para ver como isso vai se desenrolar. Eu ainda aposto no plano de recuo, porque provavelmente é a única coisa que pode evitar que isso aconteça, que pode acalmar aquela multidão furiosa e fazê-la pelo menos recuar um pouco. Pode não mudar nada para ele pessoalmente, porque, deixa eu ver, isso aqui também acabou de sair, pouco antes de entrarmos no ar. O principal comandante prometendo vingança contra os assassinos dos líderes martirizados, mais cedo ou mais tarde. Essa mensagem simples é o que eles estão transmitindo lá. Eles publicaram isso bem antes de a gente entrar no ar aqui, confirmando a probabilidade do que o Suleiman está relatando. Então não pense que isso vai se resolver tão cedo. Mas eu posso praticamente garantir que isso não vai acabar bem pra gente e que não vamos sair dessa como vencedores. A verdade é que a gente já perdeu. A única dúvida agora é o tamanho dessa perda. A gente vai continuar acompanhando tudo para você e trazer qualquer novidade assim que acontecer. Fora isso, a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher você de propaganda. Eu realmente não gosto disso, então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.